Olá pessoal, tudo bem? Professor Tiago, mais uma vez. Hoje eu vou trazer para vocês um resumo do nosso próximo conteúdo, que é o continente americano. Antes da pandemia, eu já estava falando sobre esse continente, mas aí veio a pandemia, a gente teve que seguir o caderno Trilhas e a gente terminou o caderno Trilhas falando do continente africano. Tudo bem? Então agora que a gente já acabou de ver esse continente, a gente vai voltar novamente para o continente americano e vamos tratar de mais assuntos sobre esse imenso continente, tá bom? O continente americano é o segundo maior da Terra. Tem 42 milhões de quilômetros quadrados. Ele só perde para o continente asiático, que é esse aqui, que tem 44 milhões de quilômetros quadrados. Bom? Só que existe uma diferença. O continente americano ele é diferente dos outros. Em que sentido? Ele tem uma grande extensão territorial no sentido norte-sul, tá bom? Ele é o maior continente nesse sentido. Quanto os demais continentes, eles têm grandes extensões no sentido leste-oeste, tá bom? Então o continente americano ele é grande no sentido norte e sul, tudo bem? Bom, o continente americano tem como limite aqui no norte, né, ao norte do Canadá e do Alasca, o Oceano Ártico, tá bom? Aqui na parte no oeste você tem o Oceano Pacífico e na parte leste o Oceano Atlântico, tá bom? E aqui no sul, entre a Argentina e o Chile, aqui no extremo sul do continente americano, você tem o Estreito de Drake, que é a passagem dos dois oceanos, do Oceano Atlântico e do Oceano Pacífico. Essa passagem de oceano é a passagem de oceano mais perigosa de todo o planeta Terra. Tá bom? O mar aqui é extremamente revolto, é muito complicado fazer as ultrapassagens e chegar aqui na Antártica, tá bom? Vou mostrar para vocês uma imagenzinha de um navio. Olha aqui, ó. O navio está passando aqui pelo Estreito de Drake. No momento que ele está passando, a gente pode ver que o mar está bem calminho, né? Não tem nenhuma grande onda aqui para derrubar esse barco. Mas no caso, eles fazem a ultrapassagem nesse estreito apenas em momentos em que a meteorologia ajuda, tá bom? O clima ajuda. Então é uma passagem extremamente perigosa e que ela só pode ser feita com as condições climáticas ideais, tá bom? Então é bem complicado passar por aqui, apesar da imagem estar mostrando que está bem calminho aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos voltar aqui. Bom, aqui, continuando aqui no extremo sul do continente americano, você tem a cidade de Ushuaia, na Argentina, que é a cidade mais ao sul de todo o planeta Terra, tá bom? É a cidade mais meridional do mundo, tudo bem? É uma cidade turística, tem muitas visitações aqui, tá bom? Vamos ver se a gente vê alguma imagem aqui, consegue ver. Vou colocar aqui no Street, que fica mais fácil. Acho que eu consigo ver. Vamos colocar aqui nessa rua. Ver se ele vai aparecer. Isso. Então, ó. No caso aqui, né, pessoal, tá numa época de verão, né? Porque se fosse no inverno, estaria tudo congelado aqui. Tá bom? Então essa é a cidade mais meridional e mais ao extremo sul do planeta Terra. Ela fica na Argentina, é uma cidade bem turística. É um desejo de muitos viajantes querer conhecer essa cidade. Tem gente que vai pedalando do Brasil até aí, até o Ushuaia. É um desafio monumental, é um desafio muito grande, em que o ciclista tem que estar bem preparado para passar uma grande área de muitos climas, né? Enfim, de muitos desafios pela frente, tá bom? Então vamos dar sequência aqui. Vou tirar dessa imagem aqui. Então vamos lá.
Então, o continente americano, vamos voltar aqui, isso. O continente americano, pessoal, ele tem uma outra característica. No seu oeste, ele tem uma cadeia de montanhas quase sem interrupção, do sul até o norte. No caso aqui na América do Sul, você tem a Cordilheira dos Andes, que vem aqui, ó, todo esse enrugamento aqui é a Cordilheira dos Andes. Ela segue aqui até a Venezuela, ó. Esse enrugamento, essa grande cadeia de montanhas, segue até a Venezuela. Depois ela se ramifica, entra na América Central com outro nome, né? Aqui ela não vai se chamar mais Cadeia dos Andes, ela vai se chamar Sierra Madre, que foram os mexicanos, né, que batizaram. E aqui no México ela vai se dividir novamente em Sierra Madre Oriental, que é essa aqui, tá? Onde está a cidade de Monterrey, no México, e Sierra Madre Ocidental, que é esse outro enrugamento que a gente vê aqui, tá bom? Então no México vai ter o nome de Sierra Madre. E aí a cadeia de montanhas vai seguindo, entra no território dos Estados Unidos, olha aqui, ó, Las Vegas, enfim, entra aqui no território dos Estados Unidos, e aqui ela vai ter o nome de Cadeia de Montanhas Rochosas, é o nome que os norte-americanos vão dar para essas montanhas. E ela segue até o Canadá, tá bom? Esse enrugamento, olha aqui, ó, vai seguindo até o Canadá e até o Alasca. Lembrando que o Alasca pertence aos Estados Unidos, é um estado americano. Então, termina aqui esse grande enrugamento, essa grande cadeia de montanhas que tem na parte oeste do continente americano. Bom, na parte oriental, leste, você não tem grandes cadeias de montanhas nessa parte. Aliás, nessa parte leste você tem áreas mais planas, mais baixas, tá bom? E é também aonde a maior parte da população da América do Sul vive, tá bom? E dá para a gente entender, é muito mais fácil se construir cidades em áreas mais planas e ter muito mais gente morando do que em áreas elevadas, né? Você tem muita dificuldade, apesar de ter, né, pessoal? Eu estou falando assim, mas existem cidades em grandes elevações, mas são cidades menores, com menos pessoas, enfim. Bom, então a montanha impõe uma dificuldade para que as pessoas vão viver nesses lugares, tá bom? Bom, vamos falar aqui da divisão do continente americano, tá bom? Existe uma divisão geográfica do continente. Existem duas formas de você dividir o continente, de você regionalizar o continente americano. A primeira delas é geográfica. Vai falar o seguinte, que Canadá, Estados Unidos e México fazem parte da América do Norte. Tá bom? Esses três países fazem parte da América do Norte. Aí você vai ter aqui Guatemala, Nicarágua. Você vai ter os países da América Central. A América Central vai se dividir de duas formas também. Em América Central continental, que são os países que estão, né, ligados ao continente, né, que é Guatemala, Honduras, Nicarágua, Costa Rica e Panamá. Esses países estão ligados ao continente, então é América Central continental. E você vai ter aqui a América Central insular, tá bom? Por que insular? Porque são países que são ilhas, tá bom? Como Cuba, Jamaica, Haiti, República Dominicana e Porto Rico. E esses pequenininhos aqui, ó, tá bom? Essas Antilhas aqui, ó. Essa faz parte da América Central insular, tá bom? E é mais ao sul aqui, da Colômbia até o sul da Argentina e do Chile,
incluindo o Brasil, você tem aqui a América do Sul. Tudo bem? Essa é a primeira divisão, é a divisão geográfica que se faz do continente americano. A segunda forma de se dividir o continente americano é o seguinte, vai ser pela língua, tá bom? Então, vamos pegar aqui, ó. Então vai falar aqui, ó, que Canadá e Estados Unidos fazem parte da América anglo-saxônica. Por que anglo-saxônica? Porque são países que têm sua origem na colonização inglesa, tá bom? A Inglaterra, lá se fala o inglês, que é uma língua que deriva do anglo-saxão, tá bom? Então essa América vai ser chamada de América anglo-saxônica, porque foi colonizada na sua maior parte por ingleses, tá bom? E do México para baixo, pessoal, até o sul da Argentina, tudo isso aqui, né, vai ser América Latina, tá bom? Vai dar o nome de América Latina. Por quê? Porque a maior parte de todos os países aqui tem a origem na colonização portuguesa e espanhol, tá bom? O português e o espanhol são línguas latinas, tá bom? Então por isso que vai ser América Latina. Então você tem o Brasil aqui colonizado pelos portugueses, o português é uma língua latina, e todos esses países aqui, Bolívia, Chile, enfim, todos eles, até o México, a sua maior parte foi colonizada pelos espanhóis. Então a língua espanhola é uma língua latina também, por isso que chama América Latina. Só que essa divisão ela não é muito correta, tá bom? Ela está até em desuso ultimamente. Por quê? Porque existe os povos indígenas que viviam nessa região. E a língua indígena não tem nada a ver com a América Latina, não tem nada a ver com latina e com a língua espanhola, tá bom? Então não dá para você falar em América Latina. Por exemplo, aqui na Bolívia é um país que fala mais de uma língua, né? Não fala apenas o espanhol, fala uma língua chamada quechua, tá bom? Que é uma língua indígena. Então você vai falar que o indígena tem raiz lá no espanhol? Não dá, tá bom? O Paraguai também tem muitos indígenas, né? O próprio Brasil também. Então essa divisão acaba não sendo muito certa, tá bom? E aqui na América anglo-saxônica também não dá certo, sabe por quê? Porque parte do Canadá foi colonizado pelos franceses. E o francês é uma língua latina. Então você teria que falar que o Canadá é América Latina. E no caso ele está como anglo-saxônica. Tá bom? E no caso da Jamaica também, pessoal, ó. Jamaica está aqui, ó, na América Central. E ela está aqui como América Latina. Só que na Jamaica se fala inglês. Entendeu? Lembra lá das músicas do Bob Marley? Tudo em inglês, pessoal. Então como é que você vai classificar a Jamaica como América Latina? Não dá, tá bom? Então é isso, pessoal. Hoje foi apenas um resumo, uma introdução inicial dessa aula sobre o continente americano. Eu já havia dado essa aula para vocês no início do ano, tá bom? Lá na escola. Só que devido à pandemia a gente teve que parar, partimos para o caderno Trilhas e agora vamos voltar de novo a falar do continente americano, tá bom? Então vamos assistir esse vídeo aí. Eu provavelmente vou querer um resumo desse vídeo de vocês e a gente segue para a próxima aula, tá bom? Até a próxima, pessoal.